Olá pessoas, meu nome é Dedê Miranda, sejam bem-vindos ao meu canal. E não se esqueçam, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários e divulgue o canal. Vamos para o vídeo de hoje, o país do caos. Ontem tivemos registradas 968 mortes pela Covid-19, sem contar os números do estado de São Paulo. Gente, a coisa anda bem complicada no Brasil. E ontem também tivemos a apresentação no Palácio do Planalto com a presença de várias autoridades, o presidente da República e o então ministro da Saúde do plano de vacinação. O que não se viu foram as vacinas no referido plano. E aí eu vou ter que concordar com Eduardo Pazuello, que quando o STF solicitou que ele indicasse a data de início da vacinação, o cronograma com as datas da vacinação, ele não pôde dar, afinal de contas, ele não tem vacinas. Como daria ao Supremo uma data para início da vacinação? Bom, saindo da ironia, no plano fala sim em algumas datas. E uma delas diz que assim que a Anvisa aprovar uma ou algumas vacinas, mas aí fica uma questão que precisa de resposta. Se a Anvisa aprovar vacina ou vacinas e em 5 dias começará a imunização, essas vacinas já estarão compradas? Em 5 dias, o ministro Pazuello conseguirá encaminhar, ou melhor, fazer a logística de transporte de todos esses insumos, incluindo as vacinas, a todo o território brasileiro? Bom, tirando mais uma vez essas questões, que talvez para o ministro seja de pouca importância, e, na melhor das hipóteses, que se consiga iniciar a imunização a partir do final de janeiro de 2021. E aí entra a segunda data que consta no plano de Pazuello, que diz que a vacinação da população se fará num prazo de 16 meses. Façamos a conta. Iniciando uma vacinação no final do mês de janeiro de 21, 16 meses depois será maio de 22. E aí entra uma outra questão. Ainda não se sabe quais serão as vacinas que serão usadas, pois não há aprovação da Anvisa. Só que para cada uma delas existe uma especificidade. Tem a vacina que será em 2 doses. Tem a outra vacina que precisa de um alto nível de refrigeração. E ainda uma terceira vacina que não dá imunidade suficiente para pessoas de uma idade avançada. E aí fica a pergunta: como fará o senhor Pazuello com essa logística? Será que o governo conseguirá comprar doses suficientes para atender a população brasileira durante esses 16 meses que constam do plano do Pazuello? Temos que lembrar que fornecedores que estão distribuindo, vendendo das suas vacinas para o mundo inteiro, em alguns deles o Brasil se encontra em 30º lugar na lista de entrega. Será que isso foi previsto no plano? Quantas doses serão compradas? De quais vacinas? São muitas questões que o
plano do governo não responde. Então, pessoas, este plano, diria alguns, é para inglês ver. E aí a gente pode passar para a economia e fazer mais uma pergunta para o governo. Se vocês estavam tão preocupados com a economia do país, por que não correram atrás de comprar as vacinas antes, os insumos e já ter planejado toda a distribuição e vacinação da população brasileira? Como todos os países do mundo já o fizeram. Reino Unido já vacinando, os Estados Unidos já vacinando, mesmo a contragosto do senhor Trump, como o presidente da República do Brasil fez um negacionismo, mas lá, mesmo com toda a rebeldia do senhor Trump, hoje eles já vacinam os seus compatriotas. Nós aqui não temos vacinas. Dá para imaginar o caos que o país vive até maio de 22, isso se tudo correr dentro dos planos de senhor Pazuello? E isso falando somente da pandemia do coronavírus. Porque se pararmos para olhar o país como um todo, vamos ver que a incompetência está em todos os níveis deste governo. Ontem vimos numa reportagem da Folha de São Paulo, onde trazia a informação de que a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos enviava informações para o Itamaraty e, por conseguinte, as passava ao presidente da República, informações de que não era para que se parabenizasse Joe Biden pela vitória nas eleições americanas, pois já se sabia que havia fraude e que no dia 16 de dezembro, quando o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos se reunisse, daria a vitória a Trump. Ontem foi dia 16 de dezembro e o que vimos? A vitória de Joe Biden sendo confirmada. E aí, então, o presidente da República do Brasil parabenizando o então novo presidente dos Estados Unidos. E apesar das informações que a Folha de São Paulo conseguiu terem sido através da Lei de Acesso a Informações, telegramas trocados entre Nestor Foster, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, para Ernesto Araújo, o Itamaraty ainda divulgou uma nota dizendo que isto eram notícias falsas. É uma luta constante contra a desinformação. Não é fácil. E essa semana ainda tivemos a triste informação do nosso índice de desenvolvimento humano despencar da posição 79 para a 84ª posição, num total de 189 países. E para quem não sabe, o IDH mede a saúde, a educação e o padrão de vida dos países. E falei no início dessa semana sobre o uso da ABIN para blindar o filho 01 do presidente da República. Relatórios foram produzidos pela ABIN para munir os advogados de Flávio Bolsonaro contra os processos que ele está sendo investigado. A coisa é tão tosca que, apesar deles tentarem calar a imprensa quanto a essas informações, o Ministério Público divulgou o seu relatório, a sua denúncia, que tem 290 páginas, onde traz todas as provas e o envolvimento de Flávio Queiroz e mais 15 pessoas nesse esquema de
rachadinha, ou melhor, peculato. E além de todas as provas que constam na denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, os próprios advogados de Flávio Bolsonaro confirmaram que os relatórios recebidos foram produzidos pela ABIN. Quem tiver tempo e interesse, estou deixando o link da denúncia do Ministério Público fixado abaixo. Como disse, são 290 páginas. E mais uma pergunta que fica: qual será a próxima cortina de fumaça ou o jeitinho que o presidente usará para livrar o seu filho da cadeia? Bom, pessoas, quando um país não tem um líder que o governa, que não está preocupado com a sua população, que o seu interesse é único e exclusivo cuidar dos seus interesses pessoais e de seus familiares, a sua população está à mercê da sua própria sorte. Continuem se cuidando. A pandemia está aí, não foi embora e não nos deixará até que toda a população esteja vacinada. Obrigada por terem ficado comigo até o final. Deixe seu like, ative o sininho, faça seus comentários. Obrigada, valeu e até mais!